Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pode deixar nesse 36, que esse versículo, eu sempre, em momentos em que eu estou na correria do dia a dia, assim, né, que a gente sempre está fazendo escola, trabalho e tudo mais, e eu penso nesse versículo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, em todos os momentos em que vocês estiverem fazendo alguma coisa, que vocês parem assim e, nossa, estou muito ocupado, mas que você pare e que você fale que eu estou fazendo isso para a glória do Senhor. Então, que todas as suas ações, que tudo que você fizer, seja para a glória do Senhor. Amém? E aqui na minha Bíblia tem uma explicação, né, sobre essa parte. Fala assim, que depois de um longo argumento, né, que Paulo estava falando aqui, ele reflete sobre a sabedoria e o conhecimento surpreendentes de Deus em seu plano de salvação. E no meio do que ele estava falando ali para o pessoal de Romanos, né, para o pessoal de Roma, na verdade, ele fala assim, porque dele, por meio dele, são todas as coisas, né? Então, no meio, ele estava lá falando para o pessoal de Roma, mas aí ele para tudo que ele estava falando e aí ele dá glória a Deus. Então, que no meio de tudo, você dê glória a Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Amém. Essa semana a gente finalizou a nossa leitura de Romanos e glória a Deus, porque a gente está fazendo todo mês praticamente e o Senhor é bom, né? Ele nos dá graça para a gente, mesmo cansados, a gente fazer a nossa leitura, a gente marcar lá, mandar nos grupos. E quero dizer para vocês que o Senhor tem se agradado disso, porque a leitura não é só para a gente... É para a gente conhecer mais a Deus, conhecer mais as Escrituras, mas também leitura é um momento em que a gente para, por exemplo, de mexer no nosso celular e a gente se concentra, né, na palavra. Então, no próximo mês, você que ainda não fez nenhuma leitura, mas que você venha fazer, você venha se disponibilizar. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Deus, nós te entregamos tudo, Pai, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor seja o nosso convidado de honra nessa noite. Senhor, cada um que chegou aqui, Pai, que eles sejam cheios de Ti, Pai. Senhor, eu te peço, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que sai da nossa boca, Senhor, todos os pensamentos que vêm, Senhor, impuros, meu Deus, que passe pelo Teu fogo, Senhor, e que sejam purificados, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa nossa disponibilidade de vir até aqui num sábado à noite, Senhor, seja recompensado na Tua glória, Senhor, porque tudo é para o Senhor, tudo veio de Ti, tudo vai para Ti, Senhor. Deus, então receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Receba, Senhor, como um perfume, um aroma suave, Senhor, um cheiro agradável, Pai. E, Senhor, eu te peço, Senhor, derrama a Tua glória, Senhor. Derrama o Teu fogo, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um que esteja aqui, Pai, seja cheio de Ti, saia daqui, Pai, como que pisando, Senhor, em novos lugares, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, faça morada em nosso meio, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Aleluia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória. Ô Senhor, é para Ti, Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração. Seja exaltado, Senhor, através do Teu povo. Seja adorado, Senhor. A Tua igreja te adora. O Teu povo te adora, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. Tesouros que um dia se consumarão.
melhor que a tua presença, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado, ao único que é digno. Só tu és digno. Não há nada, Senhor. Não há nada que nós podemos, Senhor, querer mais do que a tua presença. Não há, Senhor Jesus, nada. Senhor, a tua presença é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata. A tua presença, Senhor, é melhor, Jesus, do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. E é por isso que nós estamos aqui para declarar que não há nada que nós desejamos mais do que ver a tua face. Não há nada que nós desejamos mais do que sentir a tua presença, Senhor. Ah, Jesus, reina neste lugar, Jesus. Reina neste lugar, Jesus. Tu és santo, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem
caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tô preparando um caminho, endireitando as veredas e diminuindo, porque importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. E vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu queria estar lendo uma passagem em Romanos 1.
Romanos 1, a partir do versículo 10. E diz assim: em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. E é isso é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quando eu estava fazendo o meu devocional aqui em Romanos, quando a gente começou, Deus ministrou muito forte no meu coração no versículo 12, que fala, do 10 ao 12 em geral, que fala sobre a comunhão dos irmãos, sobre onde ele fala que orava muito para Deus, pedindo para que tivesse a oportunidade de estar junto com os irmãos. Não somente para visitá-los, só para ver, mas sim para repartir os dons espirituais que Deus estava ministrando na vida dele. Ou seja, aqui Deus ministrou muito no meu coração como é importante nós estarmos em comunhão, como é importante que a gente esteja um ao lado do outro. Porque muitas vezes nosso irmão que está do nosso lado pode estar fraco, mesmo que a gente não perceba, se a gente faz uma oração, troca uma conversa ali com ele, falando sobre as passagens do que Deus tem feito na nossa vida, ou ministrado em nosso coração, muitas vezes a gente pode fortalecer o nosso irmão que está ao nosso lado. Então, a comunhão é muito importante para que a gente venha fortalecer uns aos outros e compartilhar o que Deus está fazendo em nosso meio, ou em nossa vida em particular. O que Deus tem tocado em nossas vidas, para que o nosso irmão seja fortalecido também. Então, aqui, Deus falou muito no meu coração sobre, o que adianta eu estar só servindo a Deus? Muitas das vezes as pessoas falam, eu estou vendo os cultos online. Mas, você pode estar fraco na fé e você não pode perceber. Mas quando você está em comunhão, às vezes você percebe que você está meio fraco e você pede ajuda ao seu irmão para que ele ajude fala, não estou muito bem, vamos junto na caminhada, vamos nos fortalecendo uns aos outros, porque é importante a gente ter o contato, compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Então, que nós venhamos sempre nos lembrar que nós nunca vamos estar sozinhos. Além de ter Deus, nós também temos os nossos irmãos ao nosso lado, prontos para nos ajudar, nos dar uma palavra, compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas e em nosso meio. Então, eu creio que é muito importante nós sempre estarmos em comunhão e compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e gostaria de chamar o irmão Robinson. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar em comunhão com os irmãos. Momento de dízimo e ofertas. Quando a gente fala isso no culto de jovens, parece que fica meio sem sentido, não é verdade? Mas olha o que Deus quer falar conosco essa noite. Carta de Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo do pecado, libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Jesus Cristo se ofertou a si mesmo como sacrifício perfeito. Nós, como cristãos, temos que ser assim como Cristo Jesus. Você está numa idade a qual muitas das vezes você não tem uma provisão, você não tem um recurso, você não tem dinheiro. Apesar que os pais podem dar uma mesada, né? Ou pedir um dinheirinho aqui, um dinheirinho lá. Mas, mediante essa palavra, mediante a palavra de Deus, faça como Cristo, se oferte, que a sua vida, que o seu viver seja o sacrifício perfeito, seja a entrega total. Amém? Que esta noite, que você venha se entregar. Se você ainda não se entregou, venha se entregar. E se você já se entregou, esta é uma noite também de reconciliação.
é uma noite de intimidade. Que nós venhamos em oração, em comunhão, a renovar esta aliança de entrega. Amém? Vamos estar orando, então, nesse sentido de entrega. Espírito Santo de Deus, pela autoridade que há na Tua palavra, pelo Teu nome, Cristo Jesus, esta geração te entrego em Teu nome, em Cristo Jesus, todo o grilhão das trevas, tudo aquilo, Pai, que impeça esta geração de ser ofertada em Teu altar, queimo e repreendo agora em Cristo Jesus. Consagro em Teu nome, Pai, essa geração. Consagro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E tudo o que vier das vidas deles, seja aceito para a honra e glória do Teu nome, que assim seja. Amém? Glórias a Deus. Aquele que se preparou financeiramente, pode estar vindo ao gasofilasto, mas se não foi financeiramente, creia nesta oração de entrega, a qual nós acabamos de fazer. Amém? Você está chamando a irmã Joyce? Amém? Glória a Deus. Ela foi incumbida de estar orando pela pré-leitura da noite. Amém? Amém, glória a Deus. Quando ele falou chamar a irmã Joyce, eu falei, meu Deus, será que eu vou pregar? Não estou sabendo. Mas a nossa irmã Letícia, glória a Deus. Eita glória, hein? Estenda a sua mão, vamos orar pela vida dela. Deus, em nome de Jesus, eu apresento aqui a vida da irmã Letícia. Deus, usa, Senhor, a vida dela. Usa, Senhor Jesus, a boca dela como atalaia, Senhor, aqui nesta noite, para o Teu povo, para a Tua igreja. Deus, venha, Senhor, e desvenda os Teus mistérios. Fala conosco, Senhor. Quebranta, Senhor, os nossos corações. Revela, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, cada mente, Senhor Jesus, cativa o Teu senhorio agora, Jesus. Venha, Deus, e abra os corações para que venha receber, Senhor, da Tua palavra. Venha receber, Senhor, do Teu alimento, em nome de Jesus, Senhor, que ela seja mais uma vez, Senhor, um instrumento em Tuas mãos. Capacite ela, Jesus, dê ousadia, dê coragem, em nome de Jesus. Eu oro para que todo impedimento venha cair por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tentar, Pai, contra a Tua palavra, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, que nós queremos receber tudo aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém? Glórias a Deus. Vocês vão me ver com essa vozinha meio fanha, esquisita, tá? Porque a pessoinha aqui tá um pouquinho gripadinha. Pedi para os irmãos aí colaborarem aí no som, porque de repente eu estou gritando e não estou percebendo, tá? Então, se vocês verem eu gritando, aí vocês dão uma louca o irmão lá do som, amém? Glórias a Deus. Você está feliz por estar aqui na presença do Senhor? Amém? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou os jovens porque vós sois fortes. Então, se tem jovem forte aqui, dá um glória a Deus aí. Ixi, esses jovens estão muito fracos demais, Jesus. Será, Jesus, que essa é a juventude escolhida? Se tem um jovem forte aqui, dá um glória a Deus aí. Ah, tá melhorando. Ah, desculpa, gente, esqueci que eu tô com um probleminha de audição, e aí, às vezes, vocês já até gritaram, né? E eu não percebi. Glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, que é o que há de mais precioso para nós. Se você trouxe a sua Bíblia, você vai abrir no Evangelho de João, no capítulo 15. O Senhor falou algo ao meu coração, ao meu espírito, e eu creio que é para esta noite que o Senhor preparou essa palavra, amém? Glórias a Deus. No livro de João, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 7. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir. Se você não trouxe, acompanhe ele no telão. E assim diz a palavra do Senhor. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós. Deixa eu baixar aqui de novo. E para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de que algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Amém? Eu quero dar um ênfase aqui no versículo 11. Se você puder deixar ali, irmã, no versículo 11. E eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse versículo foi o ênfase que o Senhor falou ao meu coração. Quando nós olhamos para essa passagem aqui, o Senhor Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. O Senhor Jesus está dando algumas instruções, está conversando com os seus discípulos, está orientando eles, falando sobre a alegria que o Senhor Jesus tinha para a vida deles, que por mais que o Senhor Jesus não estivesse caminhando fisicamente com eles, mesmo assim as palavras do Senhor permanecendo nele, eles permaneceriam em Cristo. Porque nessa época, os discípulos caminhavam fisicamente com o Senhor Jesus. Então, eles tinham uma dependência enorme no Senhor Jesus, no fato de pessoa, de estar com eles em pessoa. Só que chegaria um momento que o Senhor Jesus não estaria mais com eles. Não estaria fisicamente com eles, aparentemente com eles. Porque ele seria entregue numa cruz, ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Porém, os discípulos passariam por um período difícil, que é a ausência de pessoa física do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele foi ministrando ao meu coração. Porque hoje em dia, muitas pessoas são muito apegadas à pessoa física. A pessoa física de alguém. A pessoa física da minha mãe, do meu pai, do meu amigo, do meu irmão. E nós precisamos entender que nós não vemos o Senhor Jesus fisicamente, mas Ele está presente em nós todos os dias. E o Senhor falou fortemente comigo a respeito disso, para que nós pudéssemos crer, sim, que se a palavra do Senhor está em nós, nós estamos em Cristo. Porque, às vezes, para o jovem, não é tão fácil compreender essas palavras. Não é tão fácil entender, às vezes, as formas com que o Senhor Jesus fala conosco. Porque o Senhor Jesus, Ele se expressa a nós, a principal forma de expressão do Senhor Jesus, do nosso Deus conosco, é através da sua palavra. É a principal fonte de informação daquilo que Deus quer falar conosco, é através da palavra. Mas o Senhor também se manifesta de outras formas. Às vezes o Senhor usa alguém para entregar algo para nós. Às vezes o Senhor usa um sonho para falar conosco. Às vezes o Senhor pode nos dar uma visão e nós vermos e entendermos algo vindo da parte do Senhor. Só que a única coisa que nós temos físico, que nós podemos nos apegar, é a palavra de Deus. É a nossa Bíblia, aquilo que o Senhor deixou para nós, que foi inspirado por nós, pelo Espírito Santo de Deus para nós. E o Senhor falou fortemente comigo sobre essa dependência física e emocional. E o principal que o Senhor falou é sobre a alegria, que é o versículo 11. Pode deixar o versículo 11 ali, por favor? Sobre a alegria. E o Espírito Santo de Deus foi me direcionando nessa palavra, desde o versículo 7. Porque é uma instrução que o Senhor diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós,
ele está querendo dizer assim: eu quero permanecer em vocês e vocês podem permanecer em mim. E ele está dando a direção de como fazer isso. Como nós vamos permanecer em Cristo? Se nós permanecermos na palavra que ele disse para nós. Se nós permanecermos naquilo que ele disse para nós através da palavra dele. E aqui fala assim no verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando nós estamos firmados na palavra do Senhor Jesus, quando nós permanecermos no Senhor Jesus, nós saberemos o que pedir. E o que nós pediremos, em nome de Jesus, o Pai fará conforme a vontade dEle. Porque muitas vezes nós queremos coisas, nós somos jovens, né? Eu me enquadro como jovem. O pastor falou que eu sou jovem. Se nós somos jovens, nós queremos tantas coisas, nós buscamos tantas coisas, nós temos um futuro que nós ficamos pensando, imaginando, desejando tantas coisas, e nós não paramos para pensar nisso aqui que o Senhor está dizendo. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas não é tudo o que nós queremos segundo a nossa vontade. É tudo o que nós queremos segundo a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É tudo aquilo que está direcionado segundo o propósito de Deus. Por isso, eu quero já te dizer algo. Não se frustre, não fique triste se você pedir algo a Deus e isso não se realizar na sua vida, nesse momento, ou não se realizar em nenhum outro momento. Porque, às vezes, isso não é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus para mim. Eu já pedi coisas ao Senhor que até hoje eu não recebi. E o Senhor já me disse que não vai me entregar, porque não é a vontade dEle para mim. Porque o que Ele tem para mim é melhor. Então, não fique triste, não fique frustrado, se porventura você tem pedido algo ao Senhor e não tem acontecido. E você acha que o Senhor não está te ouvindo. Não é que o Senhor não está te ouvindo. É que o Senhor não tem isso para você. Porque, às vezes, o Senhor não te responde, não te entrega, porque isso não é o que vai trazer bem, não vai agregar na sua vida, não vai trazer a plena alegria que o Senhor tem para você. Muitas vezes nós desejamos coisas que são para sugar a nossa alegria, em vez de acrescentar e completar a nossa alegria. E o Senhor disse assim para mim, que tem pessoas pedindo coisas, dependências emocionais, sendo que elas não precisam disso. Os jovens, hoje em dia, vivem numa dependência emocional e uma vida emocional que, muitas vezes, é atacada tanto. A gente vê tanto jovem com depressão, tanto jovem que não quer sair do quarto, tanto jovem que está pensando nisso, está pensando naquilo, tanto jovem que está se perdendo aí fora. Por quê? Por conta da vida emocional, dos ataques do maligno na vida emocional. E o Senhor falou comigo sobre isso, que essa noite vai ser uma noite de cura emocional para uma geração toda, para toda uma geração. Porque o Senhor disse a mim assim, que o mundo está dizendo: ninguém te ouve. Está vendo? Você vai para a igreja, você está orando, você está pedindo, e Deus não está te escutando. O Senhor não te escuta. Só que o Senhor está dizendo, não é que eu não te escuto, é que o que você está pedindo está fora da minha direção e da minha vontade. E isso eu não vou fazer, porque eu quero que você tenha plena alegria. Então hoje o Senhor quer destronar todas essas mentiras de Satanás, que Ele está lançando contra a vida dos jovens. Porque os jovens estão pensando que o Senhor não escuta as suas orações, os jovens estão pensando que eles estão pedindo e o Senhor não está ouvindo, que não é, sabe assim, que o Senhor não dá importância para eles. Eu sou só jovem, o Senhor não dá importância para aquilo que eu falo com Ele. O Senhor dá importância sim, o Senhor te ouve sim. Ele só não realiza aquilo que não está conforme a vontade dEle. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Só que tem uma coisa, não é porque Ele nos escolheu e Ele nos chamou que tudo que nós quisermos, como meninos mimados, o Senhor vai fazer. Porque não é assim que o Senhor trabalha. Ele é o nosso Pai celestial, mas Ele é o Pai que não dá o que eu quero, dá o que eu preciso. Amém? Vocês conseguem entender isso? Então, nem tudo, talvez, que você está orando, que você está buscando, você vai receber. Talvez você receba em um outro tempo mais distante.
Pode acontecer, porque aí você já vai estar mais maduro espiritualmente para receber aquilo, emocionalmente, psicologicamente. Mas talvez você ore e você nunca receba isso, porque isso não é a vontade do Senhor para a tua vida. Talvez você ore hoje e amanhã o Senhor te entregue algo. E glória a Deus por isso, porque você orou condizente à vontade do Senhor e breve se realizou o desejo do Senhor sobre a sua vida. Mas nem sempre, jovem, você vai orar e vai pedir algo ao Senhor. E se aquilo não estiver condizente com a vontade e com o tempo de Deus, não vai acontecer. E eu quero já te dizer algo, não é que o Senhor não te ouça, não é que as suas orações não são ouvidas, não é que é para você deixar de orar. Então eu não vou pedir, irmã, porque já que eu vou pedir, Deus não vai me ouvir. Não, não é isso. O Senhor está dizendo, permaneça em mim, deixa a minha palavra permanecer em você, porque aí sim você vai pedir e será feito. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você é um jovem que busca estar na minha presença, se você é um jovem que se dedica na leitura da palavra, daquilo que eu estou dizendo, você vai saber certinho o momento de pedir, o que pedir, para que seja feito conforme a vontade do Senhor. Amém? Vocês conseguem compreender isso? Amém? Glórias a Deus. E aí no versículo 8 diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O Senhor falou outra coisa comigo nesse versículo aqui. E o Senhor disse assim, que o mundo e o maligno está dizendo, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Não sei por que você vai para a igreja. Quem que você vai ser nessa igreja? Quem que você vai ser? Isso foi o Senhor que ministrou o meu coração, que muitos jovens têm ouvido isso. Quem que você vai ser? Para que você está na igreja? Você é só um jovem, você ainda tem muito para viver. O que você está fazendo na igreja? E o Senhor está dizendo que você foi chamado para dar fruto. O Senhor está dizendo que você foi colocado aqui no meio para glorificar o nome do Senhor. E tudo aquilo que você faz é para a glória do nome do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui, que assim sereis os discípulos de Jesus. Que quando nós nos colocamos na posição que o Senhor nos escolheu para estar, quando nós saímos e somos plantados justamente aonde o Senhor deseja que nós estejamos, nós vamos glorificar o nome de Deus. E quando olharem para você e dizer, o que você faz lá? Quem é você lá? Lá eu sou discípulo de Cristo e lá eu glorifico o nome do meu Deus. Não importa o que estão pensando, o que estão dizendo a respeito de vocês. Vocês não podem aceitar esse tipo de palavra, porque o Senhor falou para mim que enquanto vocês aceitarem, vocês serão atingidos emocionalmente, psicologicamente, e essas setas vão ficar matinando aqui, na mente de vocês. E o Senhor disse claramente para mim que vocês são alguém, vocês são discípulos de Cristo. Vocês são aqueles que foram escolhidos para glorificar o nome do Senhor. Vocês foram os escolhidos para frutificar na videira, que é o Senhor Jesus. Nós somos os ramos ligados à videira, porque assim inicia esse capítulo 15, falando sobre os ramos que são ligados à videira e que dão frutos, e que esses frutos são permanentes, que nós vamos ainda ver aqui. Sabe, irmãos, sabe, jovens, o Senhor está dizendo, o inimigo tenta lançar setas na mente dizendo que o Senhor não te escuta, que o Senhor não ouve a sua oração, e o Senhor está dizendo, sim, eu ouço a sua oração, sim, eu vejo o que você tem feito, como você tem falado comigo, eu sou o Senhor que ainda ouço aqueles que falam comigo. O mundo está dizendo que quem é você nessa igreja, quem é você, o que você faz, jovem? E o Senhor está te dando uma resposta, porque quando vier essas setas na sua vida, você vai responder, eu sou discípulo de Cristo, eu fui chamado para dar fruto e glorificar o nome de Deus, amém? Então, todas as vezes que vir setas desse sentido na sua mente, que seja alguém falando para você, ou ouvindo uma voz, sei lá de onde, e você pensar, por que isso está me afligindo? Eu sou discípulo de Cristo, eu fui chamado para dar fruto e para glorificar o nome do Senhor. Você é alguém na presença do Senhor. Você não é simplesmente um jovem que veio, sentou, não é porque a sua mãe vem, o seu pai vem, não é porque alguém te convidou, não. Você foi chamado, você foi escolhido para esse tempo de frutificar, esse tempo de glorificar o nome de Deus, esse tempo de se tornar discípulo de Cristo. Foi para isso que o Senhor te chamou. No versículo 9 diz assim, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor.
E o Senhor falou comigo mais uma coisa. E o Senhor disse assim, que tem muitos ouvindo que não são amados. Por mais que a gente pregue sobre o amor de Deus, por mais que nós falamos sobre o amor de Deus, ainda tem muitos que não conseguem sentir esse amor de Deus. Ainda tem muitos que não conseguem sentir esse amor de Cristo por eles, por si. E o Senhor está dizendo, olha, assim como o Pai me amou, eu amei a vós. Jesus, o Filho único, o Filho unigênito do Senhor, o Senhor o amou e Ele amou a cada um de nós. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não acredita nessas histórias que você não é amado. Não fique se sentindo mal amado, ou que ninguém te ama, que ninguém te vê, que ninguém te olha. O Senhor está dizendo, eu te vejo, eu te olho, você é amado por mim. Porque como o Pai me amou, hoje eu vos amo. E sabe o que o Senhor está dizendo? Permaneça no meu amor. Sabe porque muitas vezes os jovens sentem o amor de Deus e depois parece que estão vazios, sozinhos novamente, porque não permanecem no amor. Porque vão lá, sentem o amor e se afastam do amor de Deus. Por quê? Como se afastam, irmã? Fazendo coisas que desagradam a Deus. Como que se afasta, irmã? Deixando de orar, deixando de ler a palavra, vai se afastando do amor de Deus, vai se afastando da presença, e aí já começa a se sentir sozinho, já começa a se sentir naquela solidão, naquela tristeza, aí já começa a surgir sentimentos, porque eu não vou mais para a igreja não, porque Deus não me ama, porque meu irmão não falou comigo, porque aquela amiga que sempre falava comigo agora não está falando comigo, e aí vai surgindo esse monte de coisas internas, inflamações internas, que vai trazendo e vai despertando coisas que não vêm da parte do Senhor, sentimentos que não vêm da parte do Senhor. E o Senhor está dizendo, como o Pai me amou, eu vos amei. Eu só quero que vocês permaneçam no meu amor. Permaneçam na comunhão, como a irmã disse aqui. Permaneça na comunhão, seja fortalecido na comunhão, no amor de Deus. Sabe, jovens, o Senhor ama muito vocês. Não é à toa que tem um culto num dia específico para o Senhor falar diretamente com vocês. Não é por acaso que existe um grupo de jovens, de pessoas que se levantam em oração pela vida de vocês. Não é por acaso que o Senhor vos escolheu, sendo ainda jovens, no dia da sua mocidade, para estar na presença dEle. Porque existe um amor do Senhor que é mais forte do que todas as coisas, que é algo que é mais profundo do que todas as coisas, sabe? Eu conheci o Senhor Jesus, eu tinha 17 anos, quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas foi a primeira vez que realmente causou impacto em mim. E hoje, para a glória de Deus, eu estou com 27 anos, e eu tenho 10 anos que eu conheço o Senhor Jesus. Vai fazer agora 6, 7 anos que eu me batizei nas águas. E não teve decisão melhor que eu tomei na minha vida do que servir ao Senhor Jesus. Vocês olham, mas a irmã Letícia, né, já prega, já faz um monte de coisa. Mas eu era como vocês. Quem aqui tem 17 anos? Tem entre 17, 18 e 19 anos? Vai levantar a mão, gente. Que é isso? Vocês estão com medo de mim? Então, quantos anos vocês têm, mais ou menos? Uns 15? Quem tem 15 anos? 15 anos, 17. Tá, é nessa média aí. Então, eu tinha 17 anos. Irmãs, olha, vou nem falar nada, irmãs. Quando eu tinha nessa média 17 anos, foi quando eu me encontrei com o Senhor pela primeira vez. E eu fui a uma igreja, e eu entrei naquela igreja, e eu sentei ali naquele banco, e eu comecei a ouvir o pastor pregando lá, sobre Apocalipse, lá um estudo. E aquilo mexeu tanto comigo, mas mexeu tanto comigo, que no outro dia eu cheguei na casa da minha mãe, e a minha mãe estava deitada, que ela trabalhava à noite, e eu sentei na cama dela assim, e eu falei assim, mãe, eu não quero ter marca da besta, eu preciso ir para o céu, eu quero ter a marca de Cristo, eu quero seguir Jesus, eu quero ser alguém melhor. E a partir daquele dia, meu pai me deu uma bibliazinha bem pequenininha, que o meu avô tinha dado para ele, porque na nossa casa não tinha Bíblia.
E eu comecei a ler ali a palavra do Senhor e comecei a aprender do Senhor. E a partir daquele momento, o Senhor mexeu com toda a minha estrutura e me transformou verdadeiramente. Hoje eu sou uma pessoa transformada. Às vezes as pessoas olham para mim, eu conto alguns testemunhos, alguns fatos da minha vida, as pessoas falam, mentira, Letícia. Falei, glória a Deus que você não acredita, porque o do meu passado eu não me lembro mais. Né? Mas assim, o Senhor, Ele fez algo novo na minha vida. E uma alegria que eu não conseguia sentir. Eu só passei a sentir a partir do momento que eu entendi e eu escolhi servir a Cristo. Às vezes a gente fica tão focado em coisas tão pequenas e tão passageiras, depositando toda a nossa expectativa de vida naquilo, e não é aquilo que o Senhor tem para nós. E quando o Senhor falou comigo, aqui no versículo 11, que o Senhor disse que Ele tinha uma alegria plena para entregar para os jovens, o Senhor me fez recordar de quando Ele me encontrou. Porque eu era uma jovem que eu buscava em tudo e em várias coisas uma alegria que nunca me preencheu. Não tem um louvor que foi cantado? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Era isso. Eu buscava nos jogos, eu jogava futsal, eu jogava vôlei, fazia atletismo. Quem me vê assim hoje, né, fala, nossa, mentira da irmã. Mas eu fazia, gente. Eu fazia, buscava muito nisso. Eu achava que carregar uma medalha no peito é o que traria alegria para mim, para minha casa. Eu sempre me esforcei em tudo. Na escola, eu me esforçava, eu fazia de tudo. Eu fazia tudo. Se as meninas populares da escola falavam que queriam um copo d'água, eu buscava e entregava, porque eu queria estar no meio delas para ter a alegria de estar no meio de pessoas que eram pessoas influentes, que eu achava que a influência ia trazer uma alegria para mim que eu não tinha. Eu era uma pessoa que eu sempre gostava de sair com uma galera, por mais que a galera não fosse uma galera legal, sabe? Era umas galera meio pesada, assim, que ia para uns lugares esquisitos, para uns valezinhos, negócio esquisito, sabe, irmãos? Eu não sei nem como é que fala mais isso. Mas a gente ia para uns lugares esquisitos e eu queria estar no meio. Eu sabia que aquele lugar não me pertencia porque eu sentia que eu não pertencia àquele lugar porque não foi o que minha mãe e meu pai me ensinou. Mas eu queria estar lá porque eu achava que eu estar lá no meio de um povo legal era que a alegria em mim estaria completa. E no dia que eu fui e sentei nessa cadeira dentro da igreja, que eu nunca imaginei entrar numa igreja, sentar num banco de madeira, assim como se fosse faltando 3 para finalizar o final da igreja. E eu recebi uma alegria que eu nunca tinha recebido na minha vida. Nunca tinha recebido. E depois desse dia, é como se tudo fosse preenchido e eu não precisasse mais estar no meio das influentes para ter alegria, me matar, fazendo um monte de coisa para ter uma medalha no peito, me esforçando tanto para ter uma medalha no peito e para sentir uma alegria, sabe? Ou andar em lugares estranhos, com um povo estranho, para poder sentir alegre, se sentir ali envolvida. E o Senhor, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me trouxe à memória isso da minha vida. Porque às vezes nós queremos buscar no mundo uma alegria que só Jesus tem para nos dar. Só Jesus pode preencher a alegria de um jovem. Só Jesus pode preencher a alegria de alguém que precisa, que sabe que precisa ser completo. Ali, ó, a palavra do Senhor diz, coloca na versão do NVT, que eu gostei bastante, na versão do NVT, melhor para compreender. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. É quando nós somos repletos da alegria de Cristo que a nossa transborda. Não é a nossa alegria que vai transbordar por si só. Não é aquilo que eu acho que para mim é bom que vai transbordar por si só. É o que é bom verdadeiramente, que está em Cristo. Que quando está em mim, transborda o que já flui dentro de mim. Sabe o que o Senhor falou comigo? Que o mundo lança tantas coisas, tantas coisinhas pequenas. Porque você pode ser feliz se você sair para uma noite numa festa. Porque você pode ser feliz se você ter alguém do seu lado. Porque você pode ser feliz se você fizer isso. Você vai ser feliz se você fizer aquilo. E o Senhor Jesus está dizendo, não.
Você vai ser feliz quando você obedecer os meus mandamentos, quando a minha palavra permanecer em vós e vocês permanecerdes em mim. Aí sim, a sua alegria será completa. Aí sim, a sua alegria transbordará. Sabe o que o Senhor falou? O Senhor disse assim: eu quero uma juventude sarada nas emoções. Eu não quero uma juventude que está escassa nas suas emoções, que a ansiedade está a todo vapor na mente, no coração, que o coração está tão temeroso, tão aflito, pensando, porque eu não sou amado, porque eu não sou amada, porque ninguém me vê, porque eu não sou escolhido, porque eu não sei o que o Senhor quer de mim. O Senhor está dizendo, eu não quero que os meus filhos, que essa geração cresça cheia de ascensões, de coisinhas pequenas em seus corações, que vão atrapalhar as suas emoções. Mas o Senhor está dizendo, eu quero que os meus filhos sejam sarados, porque não importa se pela idade ou pela estatura, vão dizer, são jovens, mas espiritualmente haverá uma maturidade. O Senhor disse claramente para mim que haverá uma maturidade espiritual sobre a vida dos jovens, que vão olhar e vão dizer, são jovens, são meninos, mas na vida espiritual haverá uma maturidade. E essa maturidade espiritual que virá sobre a vida dos jovens vai trazer maturidade também nas emoções, no psicológico, naquilo que vão fazer, nas suas ações, amém? Então, o Senhor, Ele ministrou fortemente isso sobre o meu coração. Porque Ele disse a mim que muitas são as artimanhas do inimigo para roubar a alegria dos jovens, para roubar dos jovens a sua vida com Deus, a sua devoção ao Senhor. Muitas são as artimanhas do inimigo para trazer aflições, para trazer ansiedades, coisas que os jovens não precisam, que eles podem depositar tudo aos pés do Senhor. Por que nós ouvimos tantos relatos de jovens que tentaram tirar a sua vida, que tentaram tomar remédio, que não querem sair do quarto, que estão viciados em telas, que não querem mais viver para o Senhor Jesus, que não querem mais louvar, que não querem mais pregar? Eu conheço jovens assim, eu convivi com pessoas, com jovens, que louvavam e era a coisa mais linda de se ouvir, e hoje não querem sair de dentro do quarto. Hoje eles não querem mais abrir a boca nem para falar, estão totalmente tímidos e fechados. E o Senhor falou para mim assim, que isso não pode acontecer, e isso não vai acontecer, porque o Senhor sarará uma juventude, que será uma juventude sarada, curada pelo poder do Senhor. E o Senhor está dizendo assim, eu vou derramar uma alegria completa sobre a vida dos jovens. Serão jovens que vão transbordar de alegria. Alegria para vocês não será mais uma emoção momentânea. O Senhor falou assim para mim, não vai ser algo momentâneo. Está aqui, todo mundo está feliz, está contente, chega em casa, acabou a alegria. Não. O Senhor falou que a alegria vai acompanhar. Vai ser algo transbordante, que vai estar em vocês. Vai ser parte de vocês. É a marca de Cristo em vocês. O Senhor falou claramente comigo, quando Ele disse, vocês serão repletos de alegria. Vocês serão cheios da minha alegria. Para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa, diz na versão da minha Bíblia. Então o Senhor disse assim, que Ele tem uma alegria permanente para nós, permanente para vocês. Vocês não vão ficar frustrados, porque por qualquer coisa que acontecer, não. O Senhor está dizendo, eu tenho uma alegria que vai completar vocês, uma alegria permanente, que não vai ser porque algo não deu certo, ou porque isso aconteceu, porque aquilo influenciou você. Não, o Senhor está dizendo, você sempre vai se lembrar que em mim a sua alegria é completa. Você não vai depender de ninguém, você não depende do homem, você não depende da circunstância que você está vivendo, você não depende das suas amizades, você não depende de fatores externos, você não depende das suas redes sociais, você não depende daquilo que as outras pessoas estão falando ao teu respeito para ser feliz. Você precisa estar com a sua vida em Cristo e ter Cristo na sua vida, para que a sua alegria seja completa, porque o Senhor tem uma alegria permanente para mim e para você.
Amém? Você consegue entender isso? O Senhor falou claramente comigo que Ele se preocupa com as emoções. O Senhor está preocupado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E o que nós temos sentido? Nós temos sentido mais alegria ou mais tristeza? Nós temos sentido a paz ou nós temos nos irado muito fácil? Temos colocado estados nervosos, ansiosos, aflitos? Ou nós temos tido em nós a bonança, a calmaria do Espírito Santo de Deus? O Senhor me disse que Ele está preocupado com as emoções. Porque as emoções, elas podem nos levar a cometer coisas por impulso, ter ações por impulso, porque as emoções levam ao impulso. Mas o Senhor disse a mim que nós não seremos guiados por isso, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. E se a palavra do Senhor estiver em nós, e nós permanecermos nessa palavra, nós teremos sim. Porque a Bíblia diz ali, ó, e eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. O Senhor está dizendo, eu tenho dito todas essas coisas para vocês, para que vocês possam ter sempre a alegria de estar comigo, para que a alegria de vocês possa ser sempre transbordante. Sabe, jovens, o Senhor está dizendo assim, eu me preocupo com o que você tem sentido. Sabe, aquela dor, aquela tristeza, isso não vem do Senhor, e o Senhor está dizendo, eu quero arrancar isso de você. Eu me preocupo com o que você está sentindo. Sabe aquela vontade de ficar fechado, de não falar com ninguém? O Senhor está dizendo, isso não vem de mim, porque eu te criei para comunhão, como falou aqui a nossa irmã. O Senhor nos chamou para comunhão. Sabe aqueles momentos que você olha assim e fala assim, não quero falar com ninguém, não quero ser amigo de ninguém, não quero participar com nada com ninguém, não quero ir para a igreja. Esse sentimento não vem do Senhor. O Senhor está preocupado com as suas emoções. O Senhor está preocupado com os sentimentos que você vem tendo conforme o tempo está passando. E o Senhor está dizendo, eu tenho pensamentos de paz ao teu respeito, não são pensamentos de mal. O Senhor está dizendo, eu tenho uma alegria completa para vocês, sim, uma alegria que vai transbordar em vocês. E o Senhor está dizendo, hoje, nesta noite, eu quero curar isso. Eu quero arrancar isso do teu coração. Eu não quero ver você chorando pelos cantos, pelos banheiros. Não quero ver você se desesperando no seu quarto. Enquanto você está lá, você fica ansioso, você fica preocupado. E dentro do seu quarto, você se desespera, você chora. Você acha que você está sozinho. O Senhor está dizendo, você não está sozinho, eu estou contigo. Você não precisa se desesperar. Porque irmã, porque eu não quero mais participar de mais nada, porque eu não sinto mais de vir para a igreja. O Senhor está dizendo, não, eu sei o que você está sentindo, e o que você está sentindo não vem de mim, porque o que eu tenho para você é um lugar onde a alegria vai ser repleta, onde você vai ter uma alegria transbordante, amém? Então, esta é a palavra que o Senhor tem para nós. Isto é o que o Senhor me direcionou, porque o Senhor disse assim, eu estou preocupado com as emoções dos meus filhos, dos meus filhinhos. Eu chamei vocês porque vocês são fortes, e eu sei que vocês podem suportar todas essas coisas, diz o Senhor. Eu sei que vocês podem vencer, eu sei que vocês podem avançar, eu sei que vocês podem ter essa alegria, serem repletos dessa alegria, porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, deixa para nós em sua palavra que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria do Senhor vai nos fortalecer, vai me fortalecer e vai te fortalecer, para que nós possamos juntos avançarmos nessa obra, para que nós possamos juntos ser os discípulos de Cristo, que glorificam o nome do Senhor e que dão frutos permanentes na presença do Senhor, amém? Se você puder ficar sobre os seus pés, eu quero fazer uma oração com vocês. E nesta oração nós vamos colocar as nossas emoções, amém? Nesta oração eu quero que você apresente as suas emoções. Quais foram as suas principais emoções nesses últimos dias? Quais foram os seus principais sentimentos? Alegria, tristeza, angústia, medo? Quais foram as suas principais emoções? Raiva, ódio? O Senhor está dizendo,
eu quero tratar as suas emoções. Eu quero curar as suas emoções. Eu quero fazer vocês serem jovens sarados, cheios de paz, cheios de alegria, cheios do meu amor. Quais têm sido as emoções que vocês têm sentido nesses últimos dias? Quais foram as emoções que vocês sentiram, os principais sentimentos que vocês tiveram esses dias? Não sejam verdadeiros com o Senhor, sejam sinceros com o Senhor. Senhor, eu passei por um período difícil e eu senti muita raiva. Senhor, eu senti muito medo, eu tenho muito medo. Senhor, eu tenho muita tristeza. Eu estou passando por um período de muita tristeza, eu não consigo sair de dentro do meu quarto. Seja sinceros com o Senhor. Senhor, olha, eu estou muito estressado, tem algo que está roubando a minha paz, eu não sei o que é, mas o Senhor pode me ajudar a identificar para que eu possa vencer isso, amém? Feche os seus olhos e conecte-se com o Senhor, amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Pai, nesta noite o Senhor tem falado muito sobre a cura das emoções. O Senhor tem falado muito sobre sabermos que o Senhor é conosco e que o Senhor tem uma alegria, Pai, que vai transbordar em nossos corações. O Senhor tem falado conosco que o Senhor é aquele que está conosco, que nos escolheu, que nos chamou e que muitas mentiras que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas, contra as nossas mentes, Pai, dizendo que nós não somos amados, dizendo que o Senhor não nos ouve, dizendo que nós não fomos escolhidos, que nós não somos chamados para esse tempo, que nós não vamos frutificar, que nós não somos nada além de jovens que estão na igreja, que por causa de um erro ou de outro cometido, o Senhor não nos ama mais, o Senhor não quer mais que nós estejamos na sua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que todas essas setas que foram lançadas contra essas mentes, que caiam por terra no poder do nome de Jesus. Pai, eu oro para que essas mentes sejam transformadas, renovadas pelo poder da Tua palavra. Jesus, eu oro, Pai, para que estas pessoas, para que estes jovens que aqui estão nos assistindo, Pai, possam buscar as Suas palavras, possam estar nas Suas palavras e as Suas palavras estar, Pai, em cada um de nós, porque nós queremos, meu Senhor, viver todas as palavras que o Senhor tem dito ao nosso respeito, porque nós queremos ser transbordantes da alegria do Senhor, porque nós não queremos, Pai, ter tristeza em nosso coração, porque nós não queremos viver uma vida de raiva, de ódio, nós não queremos, meu Senhor, viver, Pai, como filhos rebeldes, mas nós queremos ser os obedientes, nós queremos ser aqueles, meu Senhor, que avançam alegres, contentes, jubilantes na presença do Senhor, porque é o Senhor quem nos escolheu. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos amou, a palavra nos diz que o Senhor nos escolheu, a palavra está dizendo que é o Senhor que tem alegria para nós. Então, meu Senhor, não depende de nós, é o Senhor quem já nos entregou, é o Senhor quem já se dispôs a nos entregar, a nos escolher, a nos amar, Pai, que nós possamos sentir esse amor, que todo bloqueio, toda barreira que tem se levantado na vida deste jovem, que não permite ele sentir o Teu amor, se sentir escolhido, se sentir amado, que caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que tudo aquilo que está, Pai, como um bloqueio para os Teus filhos não sentirem a alegria do Senhor, que caia por terra neste momento, porque eu declaro aqui jovens sarados, eu declaro e profetizo jovens curados, jovens cheios, repletos, transbordantes da alegria do Senhor. Eu declaro aqui jovens, Pai, cheios, firmados na Sua palavra, jovens que vão permanecer no Seu amor, jovens que vão avançar em amor, Pai, pela obra do Senhor. Pai, eu profetizo aqui jovens, meu Senhor, com uma mente transformada, jovens, meu Senhor, dispostos a viver contigo, a ter as Suas palavras neles.
e a permanecerem nos seus caminhos, Pai, para glorificar o teu nome, Jesus, para dar fruto, para serem chamados de discípulos de Cristo. Pai, eu profetizo nesta noite que há aqui uma geração sarada e curada pelo poder do nome de Jesus, para glorificar o Pai, para glorificar o Pai, para serem chamados discípulos, para dar frutos permanentes, Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Nós oramos nesta noite, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia é eterna, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Veredas e cada vez mais diminuindo, que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, caminho com a certeza de
olhos. Feche os olhos. As irmãs que estão orando, pode continuar orando. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, esta pessoa é tua. Esta vida é tua. Pai, o Senhor pagou um preço. Ele foi comprado. Ela foi comprada, Pai, pelo teu sangue. Pai, este menino, esta menina, Pai, é propriedade do Senhor. Pertence a Ti. O Senhor deu o Espírito, Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, o Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. Eu quero perguntar se tem alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus ou reconciliar com Cristo. Pode vir aqui que nós vamos orar por você. Se você quer aceitar Jesus ou reconciliar com Cristo, pode vir aqui, eu vou orar por você. Amém? Você quer aceitar Jesus? Quer entregar a tua vida para Jesus? Quer ser crente? Vem aqui, nós vamos orar por você. Amém? Amém? Você ouviu a palavra? Você entendeu a palavra? Você entendeu? Você ouviu? Então nós vamos adorar o Senhor agora. Sabe, irmãos, o inimigo ele mente. Ele tenta te enganar. Ignora. Repreende ele. Ignora ele. Ignora a seta dele. Ignora os pensamentos dele. Ignora. Aleluia. E faça a declaração de fé consigo mesmo, consiga mesma. Quando ele te jogar essa seta, fala: é mentira isso. Eu sou de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu pertenço a Ele. Ele me ama. Ele tem um plano na minha vida. Eu fui escolhido. Eu fui escolhida. Eu não largo Ele. Ele não desiste de mim. Ele não larga de mim. Ele colocou anjo para me guardar. Ele colocou anjo para me proteger. Aleluia. Aleluia. O inimigo está mentindo. Ele está blefando. Ele está tentando te enganar para ver se você cai na dele. Mas este laço foi cortado hoje em nome de Jesus. O que o Senhor tem para mim e para você? Alegria, paz, um futuro, um plano melhor, um caminho. Aleluia. Na agenda dele já tem coisa preparada para você. Você vai viver. Você vai usufruir. Aleluia. Como Caleb, como Josué. Aleluia. Você vai entrar na terra, você vai tomar posse, você vai usufruir, você vai comer do fruto, porque é de Deus para você, para a tua vida. Você crê? Vamos adorar o Senhor então? Vamos adorar o Senhor? Um amor que não tem fim.
assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém! Aplauda Jesus! Boa noite a todos, boa semana a todos, a paz do Senhor Jesus. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor.